Olá, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. João Batista, quem foi, qual era o seu propósito, como ele surgiu, enfim. São algumas perguntas que eu quero compartilhar com você aqui nesse texto. Esse entendimento, eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Wilder Salles. Clica aqui no botão abaixo de inscrever-se, ative o sininho, sempre que eu postar um vídeo o YouTube vai recomendar para você. Não quer ficar de fora? Então se inscreva, é gratuito para você receber todos os vídeos, ok? Vamos meditar então. Nosso texto está aqui em Lucas capítulo 3. Quem era João Batista? Qual era realmente o seu propósito? Como ele surgiu? Nós sabemos aqui, se você ler Lucas capítulo 1, que Zacarias e Isabel, que eram os pais de João Batista, eram avançados em idade. Diz o texto que a sua mulher, a mulher de Zacarias e Isabel, era estéril e ela não podia ter filhos. Enfim, o que acontece? Apareceu um anjo do Senhor e profetizou, falou ali para Zacarias que ele seria pai, que eles teriam ali um filho, que esse filho prepararia o caminho, que era o caminho para o Senhor Jesus. E essa profecia se cumpriu. Estou resumindo aqui para você entender. Então, João Batista nasceu de um milagre, meu irmão. Ele nasceu realmente de um grande milagre e ele nasceu com um propósito, com um objetivo, que era preparar o caminho para Jesus. E é sobre isso que eu quero meditar com você hoje aqui em Lucas capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Nós vamos aqui meditar por parte. Eu creio que esse estudo bíblico vai abençoar o seu entendimento. Vamos lá? Capítulo 3, do versículo 1 em diante. Diz assim o texto. No 15º ano do reinado de Tibério, aí vem algumas genealogias, né, irmãos? César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tretarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tretarca da Iturreia e Traconites, e Lisânias, tretarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui começa a nossa reflexão. João Batista estava no deserto e a palavra do Senhor veio a ele no deserto. Meu irmão, quando você está no deserto, você está realmente num local difícil. Vamos aqui pensar sobre um deserto. O deserto é um local onde não se tem alimento, não se tem água, não se tem realmente abrigo. É um local difícil de habitação. E João Batista, ele estava sendo preparado no deserto. E diz o texto que veio a palavra do Senhor a ele, a João, filho de Zacarias. Aonde? No deserto. E o que eu posso já extrair de início desse texto? Isso é exatamente isso aqui, ó. Que Deus fala no deserto. Deus fala no deserto, meu irmão. Deus fala no deserto, minha irmã. Talvez você esteja passando um deserto na sua vida. E deserto eu posso aqui, coloquei até entre parênteses, posso citar vários exemplos. Um deserto na sua vida financeira, você está aí talvez passando uma luta grande financeira, um deserto na sua vida espiritual, um deserto na sua vida sentimental, na sua família, enfim. Deserto você pode associar a algo ruim. Mas entenda, Deus fala no deserto. Deus fala no seu deserto. É claro, nós estamos trazendo aqui o contexto e aplicando as nossas vidas. Mas Deus fala no deserto. João Batista estava no deserto e o Senhor falou com ele. E se você hoje está também num deserto, Deus quer falar com você. Se você buscá-lo, se você procurar ouvir a voz do Senhor Jesus, Ele vai falar com você em meio ao deserto. Ok? Vamos continuar então? Versículo 3 e 4 do texto diz assim. E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão. Então ele foi ali perto do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, profeta, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João Batista estava ali pregando, preparando o coração das pessoas para que eles viessem a receber a Cristo, receber o Senhor em suas vidas. E hoje não é diferente, meu irmão. Quando você está ministrando a palavra de Deus, quando você está pregando a palavra de Deus, você está preparando o caminho, ou seja, você está preparando o coração das pessoas para que elas recebam a Cristo, para que elas venham compreender a vontade do Senhor.
Então o deserto para João Batista foi um local de preparação. E foi exatamente o que eu separei desse texto em amarelo, que o deserto é uma preparação. O deserto é um local onde a pessoa se prepara. Talvez você não compreenda a luta que você passa hoje, os problemas que você está enfrentando hoje, mas entenda, tudo isso está forjando você para que você venha lá na frente estar preparado para executar a vontade do Senhor. Amém? Pense sobre isso, medita sobre isso e eu creio que você vai entender mais sobre o deserto e o propósito que há por detrás do deserto. Vamos continuar o texto. Agora no versículo 5 e 6. Diz assim: todo vale será aterrado. Ele começa a profetizar. E todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Ou seja, ele estava aqui falando sobre alguém que iria consertar aquilo que está errado, que iria endireitar aquilo que está torto, que iria aplanar o caminho que está acidentado. De quem que ele estava falando, meu irmão, minha irmã? Ele estava falando de Jesus. E é exatamente o que eu extraí. Cristo é a nossa salvação. A salvação de Deus está em Cristo. A salvação das pessoas está em Cristo. A nossa salvação está no Senhor. Não está no A nem no B, está em Cristo. Toda a palavra, toda a escritura aponta para Jesus. Se você ler a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, ela aponta para o único caminho, Cristo. E João Batista tinha esse entendimento. Ele tinha esse entendimento. Então, quando ele estava ali pregando o arrependimento, quando ele estava ali ensinando as pessoas sobre se arrepender, sobre andar realmente de acordo com a palavra, ele estava preparando as pessoas para receberem Cristo. Amém? E nós devemos fazer o mesmo, pois Cristo é a nossa salvação. Você está conseguindo entender? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. E se você ainda não deixou aqui o like, só peço que deixe o like aqui no vídeo, clica aqui no gostei se você está gostando dessa reflexão. Isso me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Vamos continuar? Vamos lá então agora do versículo 7 em diante. Diz: João dizia à multidão que saía para serem batizados por ele, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ele começou aqui realmente a pregar. E ele diz: deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comece a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O que ele estava querendo dizer com isso? Que as pessoas deveriam realmente se arrepender. Realmente ali viverem uma vida reta diante da palavra de Deus. E ele declara aqui uma parte que eu coloquei em amarelo que me chamou a atenção. Eu quero compartilhar com você. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Meu irmão, quem realmente está arrependido vai produzir frutos. E foi isso que eu extraí do texto. O verdadeiro arrependimento produz fruto. Mas como assim? Que fruto é esse? Eu coloquei entre aspas. O fruto aqui, meu irmão, é realmente aquilo que você produz. Por exemplo, se você vivia na prática do pecado, você se arrependeu, você não vai praticar mais o pecado. Você produziu um fruto. Se você mentia, era uma pessoa mentirosa, você se arrepende, você parou com isso, houve um arrependimento, então você começa a falar a verdade. Ou seja, você está produzindo um fruto daquele arrependimento. Deu para você entender? Era isso que João Batista estava querendo declarar. Deem fruto, mostrem que vocês estão arrependidos. Quem se arrepende de verdade mostra com os frutos. E há uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Quem sente remorso se arrepende ali na hora, mas volta a praticar novamente o erro. Quem se arrepende nunca mais volta a praticar aquele erro. Era isso que ele estava querendo dizer, ok? Vamos continuar? Vamos lá. Versículo 9 e 10. E ele começa a declarar: o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, olha o fruto de novo aí, será cortado e lançado ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram a multidão. João Batista aqui, ele está declarando sobre aquele que não produz o bom fruto, que vai ser cortado. E é verdade, meu irmão. Quem não produz esse fruto, quem não produz o bom fruto, vai ser realmente cortado, vai perder ali a oportunidade de estar na presença de Deus. E todo cristão vai produzir frutos. Foi isso que eu coloquei aqui de observação. Todo cristão
vai produzir frutos, e não só frutos, mas bons frutos. É só você olhar para o texto bíblico que fala sobre os frutos do Espírito. Nós temos lá os frutos do Espírito. E nós que somos realmente nascidos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, temos que produzir frutos. Temos que produzir os novos frutos do Espírito. Inclusive aqui no canal tem uma série só sobre os frutos do Espírito. Depois você pode até assistir. É importante você entender isso. Ok? Continuando agora aqui do versículo 11 ao 14. E ele respondeu então: quem tem 2 túnicas, ele começa a ensinar as pessoas aqui, repartas com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Olha aí os ensinamentos de João Batista. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Publicanos eram cobradores de impostos. Então alguns soldados também lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Olha os ensinamentos de João Batista, meu irmão. Eram ensinamentos puros, ensinamentos sobre ética, sobre amor, sobre fazer o que era justo, sobre ajudar o próximo, olhar para o seu próximo, fazer realmente aquilo que Jesus lá na frente iria realmente reafirmar o que João Batista já estava fazendo. Ele estava preparando o caminho. E foi isso que eu extraí do texto. Amor ao próximo e ética fazem parte de quem ama Jesus. Meu irmão, minha irmã, quem ama o Senhor Jesus é uma pessoa que tem amor ao próximo, tem ética, que procura fazer o que é justo. Você vê a instrução dele para o soldado? Olha, não faça nada que seja errado. Não vai extorquir ninguém. Faça o julgamento justo. Ele fala para o outro: olha, pega aí o que você tem, reparta com alguém que não tem. Está vendo alguém passando fome? Dê um alimento para aquela pessoa. Olha esse ensinamento de João Batista, meu irmão. Isso era produzir frutos. E isso serve para nossas vidas hoje em dia? Com certeza. Devemos aplicar esse mesmo ensinamento às nossas vidas. Ajudar o nosso próximo. Ser justo. Fazer aquilo que é correto. Até porque Jesus reafirma isso em 2 mandamentos: amar ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o texto se completa. Jesus nos ensinou isso. E João Batista, ele já estava preparando o coração daquelas pessoas para que eles recebessem futuramente o ensino de Jesus, que logo à frente ia estar ensinando as mesmas coisas e até acrescentando muito mais na vida daqueles que estavam seguindo a sua palavra. Ok? Para a gente continuar e concluir aqui nosso raciocínio, nosso estudo, versículo 15 e 18 diz: o povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. E aí João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Olha que humildade. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras João exortava o povo e lhes pregava as boas novas. Aleluia. Olha o que João Batista aqui estava declarando, irmãos. Foram questionar ele. Foram questionar João Batista se ele era o Cristo. E o que ele declara? Não. Mas ele virá. Eu sou apenas uma pessoa que está preparando o caminho. Meu irmão, sabe o que eu aprendo com esse final do texto aqui? Para a gente poder meditar aqui e orar? Que João Batista, ele tinha humildade e ele deixou toda a glória para o Senhor Jesus. Exatamente isso. A glória é só de Deus. A glória é só do Senhor, meu irmão. Não queira receber uma glória que não é sua. Ele pregava, ele ensinava as pessoas ficaram admiradas com o seu ensinamento, mas ele decide então pegar toda aquela glória e falar: olha, a glória vai ser daquele que vai vir após mim, que eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o fogo. Ou seja, ele estava realmente cumprindo o seu chamado, preparando o caminho. E para a gente poder concluir aqui e orar, pois nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos, meu irmão, minha irmã, preparar o caminho e não querer receber glória, não querer receber honra
em troca disso. Não, meu irmão, a glória é do Senhor. A glória é do Senhor Jesus. Se você é uma pessoa que ministra, que prega, a sua pregação tem que resplandecer Cristo. Se você é uma pessoa que evangeliza, que leva a palavra de Deus, a sua mensagem tem que resplandecer Cristo. Na sua casa você tem que resplandecer. As pessoas ao olharem para você devem ver Cristo. Devem buscar Cristo, ter o desejo de querer Cristo para a sua vida, pois esse é o nosso objetivo. Era isso que João Batista deixou de ensinamento para as nossas vidas hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero orar com você nesse momento para encerrar esse estudo. Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão, por esse momento que meditamos sobre João Batista, Pai. Poderia aqui trazer muito mais ensinamentos, mas eu creio que isso é o suficiente para esse meu irmão, essa minha irmã, para as nossas vidas. Abençoe o entendimento dele, o entendimento dela, Pai, que a gente possa pegar essas lições, esses ensinos de João Batista e aplicar, Pai, em nossas vidas, em nosso ministério, em nossa família, e saber, Pai, que o objetivo final é o Senhor e tudo é para Ti. Que assim seja, eu te agradeço em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e amém. Graças a Deus, amém? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.